Você já imaginou o que é ouvir apenas com um dos ouvidos? É o que nós chamamos de surdez unilateral. Esse termo é usado para falar daquelas pessoas que ouvem perfeitamente bem de um ouvido e não ouvem nada com o outro. Em inglês é chamado single side deafness e em português a gente chama de surdez unilateral. Esse tipo de configuração, ter a audição perfeita em um ouvido e uma perda total do outro, é muito mais comum do que a gente imagina. Alguns estudos chegam a mostrar uma incidência entre 3% e 8%, dependendo da população estudada. Ou seja, é um quadro muito frequente. A questão é que nos últimos anos, na última década, a gente viu surgir um conjunto muito grande de evidências de que a surdez unilateral não era um problema tão inocente quanto se pensava antes. Então, a gente sabe que a pessoa que ouve apenas de um dos ouvidos pode ter uma série de prejuízos. Isso não é novidade para quem tem um problema, mas até a ciência conseguir demonstrar isso, essas pessoas ficaram maltratadas, vamos dizer, ou não tratadas na maioria das vezes. A pessoa que tem uma surdez unilateral não tratada, ela está sempre preocupada em se posicionar no ambiente de uma forma com que o seu ouvido que funciona fique virado para o que ela quer ouvir. A segunda consequência, menos óbvia, é uma dificuldade muito grande de entender a fala, entender o que é dito em ambientes ruidosos, em ambientes barulhentos. Compreender a fala em ambientes barulhentos é talvez a mais difícil das tarefas auditivas, até para quem ouve bem com os dois ouvidos. Quando a pessoa ouve apenas com um dos ouvidos, essa tarefa se torna muito difícil, porque o cérebro usa a audição que chega aos dois ouvidos para distinguir no nível cortical o que é fala, o que é ruído, e com isso tentar filtrar o que interessa para que a gente possa entender a fala. Uma terceira consequência bastante comum é a incapacidade de saber de onde vem o som, localizar a fonte sonora. Para a gente saber de onde esse som vem, nosso cérebro faz uma conta, faz um cálculo matemático, automaticamente, rapidamente, para saber com que velocidade o som chegou em qual ouvido. E essa diferença de chegada do som nos ouvidos faz com que a gente possa ter a percepção de onde vem o som. Quando a pessoa ouve apenas com um dos ouvidos, não é possível o cérebro ter os elementos suficientes para calcular, para fazer essa continha. E com isso surge a dificuldade de saber de onde vem o som, ou localizar a fonte sonora. Nós temos basicamente 3 opções. A primeira delas, a mais antiga e talvez a mais conhecida das opções, é um sistema formado por aparelhos auditivos, que também é conhecido como cross. Eles são compostos por aparelhos auditivos comuns, como esse daqui, em que a pessoa deve usar nas 2 orelhas. Então, suponha que esse seja o meu ouvido surdo e este o ouvido que eu ouço normalmente. Eu vou usar um aparelhinho desse de cada lado, porém com funções distintas. Do lado que eu não ouço, ele é apenas um receptor, que serve, por exemplo, para se alguém falar desse meu lado, ele vai captar o som e através de uma tecnologia sem fio, vai jogar o som para o aparelho que está do outro lado, onde eu ouço, e este aparelho vai apresentar então o som que foi dito do lado surdo para o meu ouvido. Ou seja, a gente vai rotear o som, a gente vai desviar o som que está chegando no ouvido que eu não consigo ouvir para o ouvido que eu consigo ouvir. A gente está tapeando o problema, mas isso ajuda muito, porque a gente faz com que os sons que chegam desse lado
sejam capazes de ser ouvidos e compreendidos por mim. A segunda opção, também muito utilizada, são as próteses auditivas ancoradas ao osso, como esse pequeno aparelhinho aqui. Elas partem mais ou menos da mesma lógica do sistema CROSS que eu acabei de explicar. Ou seja, nós vamos aproveitar o ouvido bom, o ouvido que ouve, para ouvir o som que está chegando do nosso lado, que não ouve. Porém, ao invés de a gente ter que ter os dois aparelhos, nesse caso, a gente vai ter apenas um aparelho preso a um pequeno pino de titânio implantado no osso, atrás e acima do ouvido, no osso do crânio. É uma cirurgia bastante rápida, bastante simples, e esse pino, como eu disse, serve apenas para que o aparelho externo, que a gente pode colocar e tirar, seja preso no osso do crânio. Quando o som chega a esse aparelho, ele vibra, e essa vibração é transmitida pelo próprio osso do crânio até o ouvido, em que eu ouço bem. Então ele parte da mesma lógica do uso do CROSS, ele tem as mesmas vantagens aproximadas do CROSS, porém sem a necessidade de dois aparelhos, de usar um aparelho também no ouvido bom e precisando de um procedimento cirúrgico rápido, extremamente simples, extremamente seguro. Uma boa parte dos pacientes usa essas próteses ancoradas ao osso e uma outra parte usa o CROSS. A grande vantagem dos dois sistemas, seja o CROSS, seja a prótese ancorada ao osso, é que elas podem ser testadas antes. Então o que nós fazemos atualmente com a pessoa que vem nos procurar com a surdez unilateral é oferecer a possibilidade dela testar os dois dispositivos, as duas soluções. E quem vai dizer qual é a melhor solução para ela é a própria pessoa. Por fim, eu queria falar da terceira opção. O implante coclear, classicamente, historicamente, é utilizado nas pessoas com surdez bilateral, severa, aprofunda, bilateral, nos dois ouvidos. Porém, nos últimos anos a gente passou a olhar para o implante coclear como uma possibilidade para os casos de surdez unilateral. E por quê? Como eu falei nas opções do CROSS e da prótese ancorada ao osso, as duas se valem do ouvido bom para que a gente possa ouvir o som que chega no ouvido ruim. Ou seja, a gente não está, na verdade, recuperando a audição de um lado, e sim despistando, desviando o som para o lado que a gente é capaz de ouvir. Então o primeiro ponto é, o implante coclear, ele pode recuperar parte da audição do lado em que a pessoa não ouve, e tentando trazer então uma audição bilateral. Uma boa parte dos pacientes com surdez unilateral e que fazem um implante coclear melhoram a sua capacidade de compreender a fala no ruído. O segundo motivo, e bastante importante, é que um número grande de pacientes com surdez unilateral sofre com um zumbido. E quando esse zumbido ele tem um nível de desconforto muito alto, nós chamamos de zumbido incapacitante, nesses casos o implante coclear também tem um potencial de tratar e de diminuir esse zumbido. Até bem pouco tempo atrás, os implantes cocleares dificultavam muito que os pacientes que usam pudessem ser submetidos ao exame de ressonância magnética. Um exame muito importante para diagnosticar e acompanhar várias doenças. Felizmente, nos últimos anos, a gente viu surgir diversos modelos de implantes cocleares que são compatíveis com os aparelhos de ressonância mais modernos. Então isso deixa a gente mais tranquilo para saber que o que o paciente tem a perder com o implante coclear é menos. Ele vai ter menos limitações no seu dia a dia, ou praticamente limitação nenhuma, se fizer o uso do implante coclear, podendo ter as vantagens mesmo para a surdez unilateral. A Joana é uma mulher de 53 anos,
que 5 anos atrás sofreu um acidente de carro. Nesse acidente, ela teve uma fratura do osso temporal, esse osso onde fica o ouvido. Com isso, ela teve uma perfuração no tímpano e perdeu parte da audição. 1 ano ou 2 anos após, foi tentado fazer uma cirurgia na cidade onde ela mora. E durante essa cirurgia, ela perdeu o resto da audição. Tentou-se colocar uma prótese, segundo o relato dela, para ver se melhorava a audição, mas ela terminou com uma perda total da audição desse ouvido. Ela chegou para mim, há cerca de 6 meses, me queixando da perda de audição deste lado, de muita tonteira desde esse acidente, então uma sensação de flutuação, de estar caminhando em nuvens e um zumbido incapacitante. Segundo as palavras da Joana, o zumbido era o que mais atrapalhava ela. Ela queria uma solução para esse zumbido. Há cerca de 50 dias nós fizemos a cirurgia. Durante a cirurgia, eu encontrei uma ossificação da cóclea que eu já tinha visto, que estava presente através do exame de tomografia antes de operar, mas a gente conseguiu liberar essa ossificação e introduzir os eletrodos. A ativação dela foi muito boa e desde então, além de ser capaz de ouvir por esse ouvido, ela vem se sentindo muito melhor do zumbido e da tonteira que ela sentia. Durante a cirurgia, eu pude perceber que a tonteira era causada por uma fístula, um vazamento de um líquido de dentro do ouvido interno para o ouvido médio. Então a cirurgia permitiu que eu fechasse essa fístula, que eu introduzisse um eletrodo para ela recuperar a parte da audição e que ela seja tratada do zumbido. Ela tem me mandado mensagens, já que nós estamos nessa época de quarentena e eu não consigo vê-la, mas as notícias têm sido muito boas. E ela tem dito que a sua tonteira melhorou bastante, não completamente, mas bastante, que o zumbido, quando o aparelho está ligado, ele praticamente desaparece, e quando ela desliga o aparelho, ela ainda sente, e que ela está ouvindo melhor. Eu espero que tenha ficado claro as opções de tratamento que a gente tem hoje para surdez unilateral. Se você tem alguma dúvida, é só deixar aqui no comentário, ou me mandar uma mensagem direto que eu vou responder. Se você conhece alguém que tem surdez unilateral, manda esse vídeo para ele. De repente ele não conhece alguma dessas opções e vai poder se informar melhor. Ok? Um abraço.